Final de contas, qual ômega 3 que eu compro? Quanto que tem que ter de EPA, quanto tem que ter de DHA? Ele funciona para depressão, ele funciona para ansiedade, ele funciona para TDAH. É diferente, não é? Que marca que boa, que não é, meu Deus. O que eu faço, o que eu tomo para poder me sentir melhor? Se você está sofrendo com qualquer quadro, enfim, relacionado à saúde mental, ou mesmo se você está querendo algo para ter enfim, né, uma qualidade de vida melhor, você deve estar extremamente perdido, bombardeado por informações totalmente desconexas e infinitas na internet. Nesse vídeo eu vou objetivamente te dar uma recomendação objetiva, prática, baseada em evidências do que você deve fazer em relação ao ômega 3 e ansiedade, para que você possa ter um pouco de clareza e poder tomar a melhor escolha para a sua saúde. Então não perde esse vídeo para você poder ter uma resposta definitiva e ter mais organização no meio desse caos de informação desorganizada. Bom, o que nós sabemos sobre o ômega 3? O ômega 3 é um óleo extraído de um óleo de peixe, ele tem alguns componentes, os dois principais são o EPA e o DHA, tem o ALA, mas enfim, ele não é muito discutido, e nós não temos dúvida que o ômega 3 é extremamente estudado e que ele funciona para quadros de humor, principalmente para quadros de depressão. Ele não funciona num tamanho de efeito, ou seja, ele não tem o poder de mudar tanto a pessoa a ponto de ser um tratamento único para a depressão. Então você não consegue tratar a depressão somente com ômega 3, mas que ele facilita, que ele beneficia e ele potencializa os tratamentos de primeira linha para a depressão, isso não há dúvida nenhuma. E a gente sabe também que para quadros de humor o que funciona é o EPA. EPA numa dose de 1 a 2 gramas. Isso a gente não tem dúvida, isso não é discutível. Então, para depressão, pode ser depressão unipolar, depressão bipolar, enfim, é EPA entre 1 e 2 gramas. É isso que você precisa saber e é isso que vai ajudar você, mas não vai substituir os tratamentos de primeira linha para quadros depressivos, perfeito? Bom, agora na ansiedade já a conversa é outra. Por quê? Porque tem um monte de estudo, cada estudo eles não são bem feitos e cada um acha um resultado meio que diferente e não tem esse consenso todo. Então eu vou te falar do que? Da última meta-análise. Meta-análise é uma análise da análise. Isso é coisa que você não precisa saber, é coisa que a gente também... Eu não sou cientista e eu não preciso ser cientista para saber. Na verdade, todo médico tem que saber disso, todo profissional de saúde tem que saber. A gente aprende na graduação epidemiologia básica, que é como funciona um estudo científico, como é que você lê aquilo, como é que você sabe se aquilo presta ou não, resumindo, tá? Então isso a gente aprende em qualquer faculdade minimamente... um currículo minimamente condizente com a realidade, faculdade minimamente boa, ela vai saber te ensinar isso, você tem que sair sabendo isso, tá? Porque é assim que você se mantém atualizado, tá? Então, para poder você ter um conhecimento baseado em evidências, você tem que saber o mínimo para poder ler aquele estudo e falar, olha, isso aqui faz sentido ou não faz, isso daqui é algo que é relevante ou não é. Isso médicos têm que saber e qualquer profissional de saúde tem que saber. Agora, não são cientistas que aplicam isso na prática. Na verdade, quem aplica na prática são os médicos assistenciais. Então, basicamente, isso são os médicos clínicos. Por quê? Porque esta evidência, ela nunca vem sozinha, porque isso é um conjunto de coisas que feita com um monte de pessoas, para a gente saber se é seguro, se tem chance de melhorar. Agora, outra coisa é ver se vai funcionar com você, no seu caso específico. E para isso que existe o médico que vai analisar e pegar todo esse conjunto de informações, e por isso que ele não pode conhecer todas as especialidades, e ver se no seu caso o custo-benefício vale a pena e te dar uma escolha e te dar uma informação da chance daquilo te fazer bem, da chance daquilo não te fazer bem, para você poder escolher. Claro que ele também vai recomendar, claro, e vai te acompanhar nesse processo. Então, basicamente também você pegar só estudo não serve para nada em termos de medicina, senão a gente leria o estudo, faria o que quisesse. Então, em outras palavras, eu não estou dizendo aqui que você vai ter que fazer o que eu vou te falar. Eu vou te falar o que nós temos de melhor evidência, mas você vai saber disso. Eu estou reforçando que isso não quer dizer que você deva fazer que isso é o melhor para o seu caso.
Se você tiver um transtorno de ansiedade e não tiver outra contraindicação para tomar ômega 3, provavelmente isso vai te beneficiar. Mas nunca mude, acrescente, tire nada na sua vida, na sua dieta, nos seus hábitos, baseados na internet, sem falar com o seu médico antes, tá? Então, resumindo, isso que eu vou falar é a melhor evidência disponível no momento, e isso, se você tem um transtorno de ansiedade, provavelmente vai te ajudar. Não quer dizer que com certeza você vai melhorar, pode ser que você tenha algum efeito colateral que seja único seu, e isso, se você não tiver contraindicações, vai potencializar outros tratamentos para a ansiedade. Então o ômega 3 ele não tem capacidade de tratar a ansiedade sozinho, tá? É importantíssimo saber disso. Ele pode ajudar, pode melhorar um pouquinho, mas ele não vai tratar. E melhorar um pouquinho nós nunca queremos na psiquiatria e nem na medicina. Melhorar um pouquinho de ansiedade, melhorar um pouquinho de depressão é igual você melhorar um pouquinho de câncer. Eu sei que isso, uma comparação muito dura e bem chocante mesmo, e eu faço um pouco propositalmente. Por quê? Porque esses quadros, eles são comuns, são relativamente simples de tratar, mas eles não melhoram sem tratamento. E o que mais faz a pessoa não conseguir melhorar e ter recaídas, e isso levar a uma deterioração da capacidade dela conseguir executar as coisas, uma deterioração cognitiva, uma deterioração de relacionamentos, uma deterioração de saúde, são os sintomas residuais. Quer dizer o quê? Que a pessoa melhora um pouquinho, mas ela não melhora totalmente. Então, não aceite tratamentos que melhoram um pouquinho. Por quê? Porque são tratamentos que vão te deixar preso neles para sempre, sem ficar bem, tá? Então, deixando claro, isso daqui é o melhor que nós temos, você vai consultar o seu médico e você sabe que isso sozinho não vai tratar a sua ansiedade, mas pode sim te ajudar, e esse é o melhor jeito de tomar ômega 3 se você tem um transtorno de ansiedade, uma ansiedade patológica, certo? Bom, dito isso, essa meta-análise, e você pode checar isso porque é acesso aberto, tá? Se você escolher tomar ômega 3 para te ajudar no tratamento para ansiedade, você deveria tomar desse jeito, e é esse jeito que eu recomendaria para, se você fosse o meu paciente, se você fosse, enfim, alguém da minha família, mas se você tiver um transtorno de ansiedade, se for outro quadro, já não, e se você não tiver contraindicações. Qual que é a contraindicação de tomar ômega 3? Principalmente se você tem alguma doença que aumenta o risco de você ter sangramentos, ou se você toma anticoagulantes, que são remédios que afinam, entre aspas, o sangue, né? Que predispõem você a ter sangramentos, porque eles diminuem a coagulação sanguínea. Então, se você toma Marevan, se você toma, enfim, qualquer medicação, por exemplo, para trombose, se você toma clopidogrel, ou enfim, se você toma qualquer remédio, você vai falar com o seu médico antes, tá? E se você não sabe se você tem um diagnóstico ou não, é importante que você procure saber disso. Nós temos diversos vídeos no canal, a gente tem vários testes. Isso não substitui uma consulta com um médico, de preferência psiquiatra ou um psicólogo, seremos dois profissionais capacitados para fazer isso, mas isso te dá uma série de informações para você saber, de fato, qual que é a probabilidade de você ter um quadro de ansiedade, qual que seria aquele que você deveria tratar. Mas isso precisa ter esse diagnóstico. Então, dito isso, a dose que mostrou o maior benefício, então somando o EPA e somando o DHA, então a dose de ômega 3 total, que a evidência mostra para você que tem maior chance de te ajudar nesse processo, é uma dose de ômega 3 total de 2.000 miligramas de ômega 3 total por dia, ou seja, somando o EPA e o DHA, tem que dar 2.000 miligramas. Bom, então 2.000 miligramas de ômega 3 total. E aí, qual o EPA e o DHA? Qual dos dois funciona mais para ansiedade? Nós não temos essa resposta. Sem resposta. Nós não sabemos. Não foi possível estabelecer qual dos dois é melhor. Sabe-se é que você, tomando ômega 3, você vai tendo melhoras graduais conforme você vai aumentando a dose, e essa é a dose que você tem a melhora máxima. Tá? Então, se você toma mais do que isso, você tem um efeito menor, menos do que isso, você tem um efeito menor. E aí, o que eu faço? Eu falei que ia dar uma resposta mais objetiva para você. Sim. Então, vamos usar o nosso raciocínio lógico, eu vou utilizar para poder te ajudar nisso. Então, nós sabemos que o EPA para depressão
E para transtornos de humor, transtornos bipolares, existem evidências também. Existem algumas evidências para TDAH também. Nós sabemos que o EPA, ele tem um efeito o quê? Ele tem um efeito basicamente anti-inflamatório. Enquanto o DHA, ele tem uma participação ativa no processo mesmo, na formação neuronal, né? Então ele participa realmente na formação neuronal. Mas o DHA, do ponto de vista neurobiológico, incluindo psiquiátrico, ele teria uma função para ser tomado na gestação ou quando não deixar faltar quando a criança está em desenvolvimento. Então, seria ali a função dele, tá? Depois que nós somos adultos, nós podemos produzir neurônios, sim, mas não é esse a grande questão. O que nós queremos é fazer caminhos novos de sinapses. E para isso, agentes anti-inflamatórios, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque o estresse oxidativo que é gerado junto com a inflamação, né, faz parte disso, e com outros componentes inflamatórios, eles prejudicam a neuroplasticidade. Então, um cérebro inflamado é um cérebro que vai estar sofrendo. Então, quanto mais nós conseguirmos diminuir essa inflamação cerebral, isso vai facilitar esse processo de reconexão e de neuroplasticidade, de treino de neuroplasticidade, que é um treino para você aprender novas habilidades. E é feito com terapias específicas para cada quadro. Mas nisso que nós sabemos, isso é incontestável, o EPA, ele provavelmente vai ter uma função melhor para você. E a gente já sabe que para depressão a gente não tem dúvida que ele é o que funciona. Muito mais que o DHA. Então, partindo deste pressuposto, vamos pensar o que nós poderíamos tomar que conseguiria ter maior quantidade de EPA, uma quantidade que nós sabemos que é extremamente validada e é comprovadamente eficaz para depressão, e que também contém alguma dose de DHA que nós temos ideia nenhuma de qual que é a dose ideal de DHA para o seu cérebro. Ou seja, se alguém quer te vender só DHA, ômega 3 com DHA só, você não compre. Por quê? Porque a pessoa está tirando isso da cabeça dela. Não tem nenhum sentido em você comprar ômega 3 que tem só DHA para qualquer quadro relacionado à psiquiatria, nem para memória, nem para nada. Mas pode ser que ele ajude a facilitar esse processo de alguma outra forma que nós não sabemos. Então, partindo desta lógica, o que seria mais interessante e prático para você fazer? Você tomar um ômega 3 que tenha 1.500 miligramas de EPA e 500 miligramas de DHA. Por quê? Porque assim você está garantindo que você está utilizando a dose que nós sabemos até o momento que é a mais eficaz. Você também está utilizando uma dose que é altamente eficaz, que é entre 1.000 e 2.000 miligramas, para depressão. E está protegendo também, possivelmente, tem algumas evidências que isso ajudaria também na parte de concentração e em pessoas que possuem TDAH. Então você estaria tendo um tipo de esquema que traria um maior benefício conhecido até o momento para facilitação de desempenho mental e poder ter melhor potencialização dos tratamentos de neuroplasticidade, que são aqueles que vão de fato funcionar para mudar de forma definitiva quadros depressivos, ansiosos, quadros de insônia. Temos quadros ansiosos, nem depressivos e nem insônia somente com remédio. O que a gente sabe? A gente sabe que para melhorar você precisa ter o quê? Um treino de neuroplasticidade. Não dá para melhorar desses quadros sem que você faça isso. Não dá. Quem falar outra coisa está te enganando, tá? Então não dá para você tomar, sei lá, vitamina D, vitamina B12, cevada, tudo isso pode ajudar em algum aspecto? Pode. E depende, mas sim, pode ser que tenha uma função, mas isso nunca vai tratar você. Nem a fluoxetina sozinha, nem a venlafaxina, nem a quetiapina. Por quê? Porque eles não têm o poder de criar essa nova memória de longo prazo, porque precisa da experiência. Então, vamos resumir tudo. Se você tem ansiedade mesmo, você acha que tem, você vai falar com o seu médico. Se você não toma anticoagulante, não tem nenhuma doença que aumenta o risco de sangramento, e você quer fazer uso do ômega 3, sabendo que sozinho ele não vai resolver o problema, mas ele pode ajudar, você vai tomar uma dose de 2.000 miligramas total de ômega 3, sendo que o mais recomendado, mais lógico e prático seria você tomar 1.500 de EPA e 500 de DHA. Por quê? Porque aí a gente sabe que você está protegido e usando o melhor que nós temos de evidência e sabendo usar do jeito certo. É a melhor dose que nós temos até o momento.
Isso seria o jeito que eu recomendaria que você tomasse, você falando com o seu médico e o seu médico adaptando isso para o seu caso específico. Ponto. Então é isso, essa é a melhor evidência até o momento. Espalhe esse vídeo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, vejo você no próximo vídeo.